Você está querendo soberania num país onde você, trabalhador, ganha 1.600 e o seu político favorito ganha 46 mil. Sabe quanto tempo você demora para ganhar o que ele ganha? 3 anos. 3 anos para ganhar o que o seu político ganha por mês limpo, fora o que eles roubam. Cadê a soberania? Tá apanhando de chinês na paulada? Cadê a soberania? Uma mulher foi queimada viva, grávida e com filho no colo pelo Comando Vermelho. Cadê a soberania? 2 adultos estupraram uma criança de 10 meses. Cadê a soberania? Soberania de cu é rola. O Trump acabou de anunciar que as urnas eletrônicas são fraudulentas. Usaram isso na Venezuela para se manter no poder por décadas. Hugo Chávez, Maduro, com a ajuda da China. Agora explica muita coisa. Afinal, todos nós sabemos que Lula nunca ganhou as eleições de 2022 e deveria ser preso antes das eleições desse ano, 2026. Concorda comigo? Vamos lá. Essa exposição mostra que não existe soberania no nosso país. Primeiro, se os chineses interferiram nas eleições para o Lula ganhar, isso explica por que o Lula está dando o cu para a China. Por que tem brasileiro apanhando e de pau de chinês? Por que eles estão ganhando terras raras por preço de banana? Por que eles taxaram o Brasil em 50% e ninguém está falando nada? Isso explica por que eles lucraram 50 bilhões de reais com plataformas chinesas dentro do Brasil e depois colocaram 25 bilhões em terras raras e ninguém falou nada. Mas quando os Estados Unidos taxam em 25%, porque o seu presidente é um corrupto, aí pronto, não pode. Os Estados Unidos é isso, os Estados Unidos é misógino e é porra. Aí a soberania, o Brasil precisa que alguém fiscalize, monitorar as eleições nesse ano. É necessidade do povo. Lembra, monitorar não é decidir. Você está querendo soberania num país onde você, trabalhador, ganha 1.600 e o seu político favorito ganha 46 mil. Sabe quanto tempo você demora para ganhar o que ele ganha? 3 anos. 3 anos para ganhar o que o seu político ganha por mês limpo, fora o que eles roubam. Cadê a soberania? Tá apanhando de chinês na paulada? Cadê a soberania? Uma mulher foi queimada viva, grávida e com filho no colo pelo Comando Vermelho. Cadê a soberania? 2 adultos estupraram uma criança de 10 meses. Cadê a soberania? Soberania de cu é rola. Tá falando de quê? Tá achando que Brasil é o quê? Isso virou um puteiro. É fogo pra cima de quem faz o povo de escravo. Moraes tem que ser eliminado do sistema, ele tem que virar cidadão comum e ser jogado na praça pública. Flávio Dino, marmita de traficante, tem que ser jogado na praça pública. Lula tem que ser preso. Janja, porra, soberania no país que a primeira-dama me gasta milhões e milhões em bolsa e quando você vai cobrar ela diz que misoginia. Misoginia de cu é rola, rapaz. Precisa de fiscalização e monitoramento nas eleições. Já! O chefão petista é um ratinho que ruge. Ratinho oportunista. É exatamente isso. Esse cara é de um casuísmo, de um oportunismo tão esdrúxulo, tão barato, que ele está disposto a impedir que o Brasil possa ter uma relação econômica positiva com a maior potência do mundo, que é o governo norte-americano, que gostaria de explorar terras raras em nosso país e fazendo com que nós pudéssemos ter, além de recursos, tecnologia, inovação e tudo isso porque ele quer destruir o país para ter quem responsabilizar e culpar o governo norte-americano, para ter uma narrativa contra Flávio Bolsonaro. Isso é criminoso demais. Esse cara não é só um estelionatário eleitoral. Esse cara, ele está disposto a destruir o nosso país para poder ganhar uma eleição. Lula não negociou de boa fé com os americanos. A matéria é grande e eu vou tentar ir nos melhores pontos para que vocês possam entender. O secretário americano pode até ter dado uma piscadela para Flávio Bolsonaro, a quem Lula espertamente responsabiliza pela aplicação das tarifas, jogando no erro de Donald Trump de dar uma conotação político-eleitoral à sua natural sanha tarifária. Mas Marco Rubio não está mentindo.
Faltou vontade ao governo brasileiro para negociar de verdade com os Estados Unidos. Todo mundo viu que o Lula não quis negociar. Ele prefere fazer bravata, atacar Donald Trump, fica dizendo que o Brasil não vai se acovardar diante dos Estados Unidos, tentando afugentar realmente qualquer tipo de pacificação entre os dois países. Ele não enviou ninguém para aquela audiência pública organizada pelo governo norte-americano, em que Flávio Bolsonaro foi lá para tentar explicar as razões por que não poderia ser tarifado o Brasil, os brasileiros, os empresários que seriam punidos. E aí ele continua. Assim como fizeram os governos dos demais países. Outros países negociaram e não tiveram aplicação de tarifas. Isso é um erro também imenso. Na verdade, isso é uma fala extremamente criminosa por parte de Lula, querendo dizer que os Estados Unidos querem taxar somente o Brasil. São diversos países que estão sendo taxados com 25% e muitos países negociaram com os Estados Unidos e conseguiram reduzir as suas tarifas. Faltou reconhecer que, independentemente de Donald Trump ser quem é, são velhas e justas as reclamações americanas contra o nosso protecionismo e a nossa sem-vergonhice na falta de proteção à propriedade intelectual. Também é justa a nova reclamação sobre as ações que o STF e Planalto tomaram contra as Big Techs americanas. Vocês viram que Moraes, ele processava, mandava determinações, ordens ilegais para Big Techs nos Estados Unidos sem passar pelas vias diplomáticas, pelo devido processo legal, porque ele se julga acima das leis, ao responsabilizá-las por conteúdos que os seus usuários postam, inclusive conteúdos políticos em evidente intenção censória. Havia, no entanto, uma forma de contornar dificuldades. O que os americanos querem, principalmente, é acesso às terras raras brasileiras para diminuir a dependência da China. Terras raras são aqueles minerais necessários para a fabricação de toda sorte de equipamentos eletrônicos. As terras raras, os americanos têm interesse em explorar e é uma relação de ganha-ganha, porque a partir do momento que eles exploram aqui, além de trazer mais conhecimento, tecnologia, inovação, traz recursos também para o Brasil. Lula deu até uma reboladinha para Donald Trump ao tocar no assunto, mas depois voltou à discurseira de defesa da soberania, do repúdio ao entreguismo e coisa e tal. Na verdade, Lula não quer negociar porque é muito mais útil a ele esse discurso de que os Estados Unidos estão interferindo no Brasil, foram atender um pedido de Flávio Bolsonaro para que ele possa falar com a sua claque, falar para aquele bando de acéfalos que acreditam nessas mentiras dele. Por quê? Porque ele rende votos na eleição presidencial. Exatamente. Lula só está buscando votos. Ele quer uma narrativa, mesmo que isso possa prejudicar a população brasileira, possa prejudicar empresários. A má-fé do chefão petista é esta. Em vez de tomar a defesa dos interesses das empresas brasileiras usando das cartas de que o país dispõe, e as terras raras são uma carta, e tanto ele seguiu no caminho do populismo eleitoral para beneficiar apenas si próprio e o seu partido. Lula só quer realmente ter um conteúdo de narrativa para explorar na eleição e se aproveitando do baixo grau de instrução de boa parte da população. Ele construiu essa narrativa, ele construiu, na verdade, esse cenário para que houvesse o tarifaço e poder culpar alguém, inclusive pelo colapso econômico, pelas mazelas econômicas que vão ser trazidas com esse tarifaço. Em troca do acesso às terras raras, os americanos poderiam nos dar conhecimento e tecnologia para explorá-las a contento, coisas que nós não temos. Seria uma parceria em que ambos os lados ganhariam, uma relação de ganha-ganha e que Lula está simplesmente jogando no lixo por uma questão ideológica e eleitoreira, populismo eleitoral, para ter narrativa contra seu adversário. O governo Lula, porém, não quis conversar a sério a respeito desse tema. Escuda-se na quantidade de reuniões para esconder a falta de qualidade delas. Ele diz que fez diversas reuniões, mas nunca quis negociar. Ele só falava, não, nós estamos aqui atendendo tudo, mas não quis em momento algum negociar como outros países negociaram e não tiveram a imposição dessa tarifa. Preferiu o oportunismo carregado de demagogia anti-americana. Exatamente isso. Tão cara à esquerda e tão à mão com Donald Trump em Washington. Como se negociar e usar alavancas para minimizar danos hoje e obter vantagens amanhã em relações, sobretudo comerciais, fosse atentar contra a independência nacional, quando é o contrário. É redutor e burro. Perder espaço no maior mercado consumidor do mundo é erro estratégico e grosseiro.
em especial para os setores mais tecnológicos, com maior valor agregado, caso dos exportadores de maquinário que devem ficar de fora das exceções tarifárias. Todo mundo sabe que o Trump ele é de direita, mas acima de tudo, ele é um negociador, ele defende os interesses da sua nação e ele quer sempre um bom negócio. Os americanos, o governo norte-americano, eles têm muito a oferecer para o Brasil. É a maior potência econômica. Essa relação seria extremamente produtiva e Trump estava disposto a negociar com Lula, mesmo que Lula não seja seu aliado. Ele queria que realmente pudesse ter uma relação de ganha-ganha entre ambos os países. Lula e os seus apparatchiks, burocratas políticos, as pessoas do seu partido, pensam em retalhar. Duplamente estúpido. Não temos o poder de fogo da China e é praticamente certo que, se partirmos para a retaliação, o governo norte-americano dobrará a aposta contra o Brasil. O chefão petista é um ratinho que ruge, ratinho oportunista. É exatamente isso. Esse cara é de um casuísmo, de um oportunismo tão esdrúxulo, tão barato, que ele está disposto a impedir que o Brasil possa ter uma relação econômica positiva com a maior potência do mundo, que é o governo norte-americano, que gostaria de explorar terras raras em nosso país e fazendo com que nós pudéssemos ter, além de recursos, tecnologia, inovação e tudo isso porque ele quer destruir o país para ter quem responsabilizar e culpar o governo norte-americano, para ter uma narrativa contra Flávio Bolsonaro. Isso é criminoso demais. Esse cara não é só um estelionatário eleitoral. Esse cara ele está disposto a destruir o nosso país para poder ganhar uma eleição. Fala galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus, abraço, valeu!